Olá, tudo bom? Boa tarde ou bom dia. Tô só mandando aqui. Bom dia, tudo bom? Vamos começando então a live, gente. Como vai todo mundo? Então hoje a gente vai começar a live com a doutora Ana Mosca. Doutora Ana Mosca, ela é dermatologista e pediatra. Ela trabalha no Rio e vai conversar um pouquinho com a gente sobre síndrome de Asperger. Doutora Ana, consegui finalmente enviar um convite. Vamos então. Tudo bom, doutora? Tudo bem? Bom dia, todo mundo. Tudo bom, querida? Tudo bom, doutora? Como Tudo vai? ótimo. Tudo bem, Que graças a bom. Deus. Estamos aqui nessa pandemia maravilhosa, né? Fazendo Pois reflexões é. sobre a vida, né? Pois é, fazer o quê? A gente fica aqui, né? É isso A mesmo. senhora falou que tá ficando um tempo em casa, né? E É. imagino que tenha tido um pouco de tempo para se organizar um pouco e até a questão de participar um pouco mais, né? Tá tendo um pouquinho mais de tempo para divulgar um pouco mais o seu trabalho, né? E também é, ajudar a gente, né? Tentar, é um Nesse prazer, né? Tentar, conhecimento. não é? Tentar, é um prazer tentar ajudar as pessoas, né? Que têm tanta dificuldade, doenças tão difíceis, tão raras, né? Não é verdade? Exatamente. A senhora pode se apresentar para a gente, doutora? Na verdade é o seguinte, eu sou pediatra e sou dermatologista, tenho duas especialidades. E basicamente eu trabalho muito com doenças, porque como eu sou uma dermatologista que trabalho com crianças, trabalho com adultos também, mas a maioria das vezes eu trabalho com crianças. E aí, com isso, eu tenho muitas síndromes. Eu pego muita criança pequena que está nascendo e que tem defeitos genéticos, né? Ou então problemas dermatológicos envolvidos. Pode parecer estranho, mas um dermatologista, quando ele tem uma formação médica muito grande, de uma maneira geral, ele estuda muito, muito mais do que muita gente pensa. Porque a dermatologia, ela envolve uma série de patologias que têm envolvimento interno, envolvimento sistêmico. Pensa-se muito que dermatologia é só cosmética, mas não é. É uma das especialidades mais difíceis de você conseguir ser dermatologista. Isto, dermatologista filiado à Sociedade de Dermatologia, que tem que ter uma diferença entre aquele médico que faz dermatologia e aquele médico que estudou, que fez toda a residência, preparação, prova, batido, etc. E dentro do concurso é muito difícil mesmo, é muito complicado. É uma das especialidades mais concorridas. Então, o indivíduo, para fazer uma prova, ele tem que ser um senhor clínico. E eu sou pediatra, então tenho uma formação clínica muito grande, não é? E foi aí que eu me deparei aí com a mastocitose e as doenças do mastócitos e os envolvimentos relacionados a isso. E aí a gente passou a ver uma série de outras patologias que estão associadas ao mastócito. Mas eu acho que antes que as pessoas comecem a entrar, e estão entrando muitas pessoas, eu acho que a gente tem que começar a falar um pouco sobre essa célula, né? Esse mastócito. Quem é o mastócito, né? Qual é o papel do mastócito no nosso organismo, né? Até o passado, o mastócito ele era considerado uma célula até, coitada, de segundo plano. É Depois ele verdade. começou, não é? Aí ele começou Uhum. a entrar na pessoa e começou a ver que ele trabalha nos bastidores, né? Ele trabalha com mil e umas funções. Então, o mastócito é uma célula que tem dentro dele uma série de canais, que a gente chama canalículos, contendo substâncias que ativam e que fazem a resposta do organismo. Eles defendem o nosso organismo. E como é que maneira que eles respondem? Eles têm na membrana dele vários receptores. E esses receptores que têm afinidades por várias coisas, em contato com situações imunológicas e não imunológicas, o que é isso? Então, vamos dar um exemplo de uma situação imunológica. Requer um vírus, uma bactéria, uma reação alérgica, tudo isso vai estimular a imunologia e ele vai ter uma resposta. Que resposta é essa?
Ele se espreme, ele se torna magrinho, libera um bando de substâncias ativadoras e essas substâncias ativadoras vão chamar células, vão chamar vaso, aumenta o vaso, vaso dilata e aí vai causar reações. E aí essa vasodilatação é como se fosse uma guerra, né? Então o indivíduo solta aquele líquido, são vários líquidos, 80% do mastócito é composto de histamina, 8% é composto de heparina, e aí nós estamos falando da doença de vocês, né? Do Ehlers-Danlos, que é onde tem um problema. E o mastócito, ele vem da medula óssea, mas ele fica localizado nos tecidos conectivos, né? Então, na pele, por exemplo, o tecido conjuntivo, lá em cima. E a gente tem tecido conjuntivo em tudo quanto é lugar. Em vaso, em músculo, ao redor da película do osso, então, na musculatura, nas fibras. E esse conjunto de coisas, o mastócito está ali para isso. Por exemplo, você agora aqui, eu e você, né? Estamos exatamente agora liberando substâncias ativadoras e não percebemos. Sim. Essa é a função do mastócito. Ele fica liberando o tempo todo, o tempo todo, o tempo todo. São milhares de mastócitos, são milhares de células, são milhares de substâncias que estão sendo ativadas na nossa defesa. Eles são considerados, hoje, um papel importante nisso. Quando o indivíduo tem a doença do mastócito, aí é diferente. Então, a membrana do mastócito tem os receptores que têm geneticamente uma mutação, uma mudança. Então, eles têm substâncias ativadoras alteradas. E aí faz com que esse mastócito, e aí vem a questão, é o próprio mastócito doente, é o receptor. É lógico que a membrana dele está doente. É doente no sentido veio errado, mutável. Estou falando de uma linguagem mais simplória, mais simples, porque é muito leigo que está assistindo. Então, eu tenho que me fazer entender. Então, se eu tenho um excesso, um acúmulo de gente juntas, eu vou sair mais substâncias, vou degranular mais, eu vou causar mais reações, né? E é interessante que qualquer processo inflamatório, o mastócito ele tem que estar lá, né? Então, por exemplo, é muito comum você se machucar e alguns dias depois você está se coçando, né? Uma coceira na ferida. E a gente brinca e diz assim, já está cicatrizando. Porque está coçando, então está cicatrizando. Na verdade, é o mastócito, ele está ali. Ele está agindo com aquelas células dele, com os tecidos de recuperação, além, claro, de outra cascata, dos fibroblastos, que são essas células de recuperação. Então, o mastócito hoje ele tem um papel fundamental. Então, por exemplo, uma pessoa tem bronquite, tem asma. É o mastócito que está doente? Não. É um receptor dele, que a imunoglobulina que tem feito uma antenazinha assim, e na porção final dele, ele ativa e vai lá chegar para o mastócito e fala assim, libera lá substâncias ativadoras. E aí solta todo aquele líquido que faz uma reação, faz uma secreção. Em alguns indivíduos urticária, outras pessoas com eczema, outras pessoas com rinite, aumenta a secreção, que a histamina aumenta muito. E nas doenças que basicamente os Ehlers-Danlos, é a mesma coisa. Como há uma injúria, de qualquer maneira, quando você tem uma hipermotilidade, você tem um trauma local, uma fragilidade, você não tem uma coisa concisa, né? Então, essa inflamação, ela acaba causando um distúrbio no mastócito. E dependendo do tipo de Ehlers-Danlos, e a gente sabe que hoje genética, cada dia você vai descobrir um fator genético um pouquinho modificado, né? Você vê, esse coronavírus, a gente achava que ele era só o Covid-19, ele é o Covid-19, mas hoje em dia ele é o Covid-19 com suas variações. Tem indivíduos que estão tendo urticária, tem indivíduos que estão indo para o tubo, tem indivíduos que estão infartando, tem indivíduos que estão tendo AVC, né, derrame cerebral. Quer dizer, e o que é esse espectro? Porque o organismo ele tem uma defesa genética pré-determinada e a gente não tem. Cada um responde de uma forma. De um jeito, a gente não sabe. E a mesma coisa a doença de Ehlers-Danlos, a mesma coisa. Né? Então você está quietinha aqui, formas mais graves, daqui a pouco você tem uma implosão dentro do seu vaso, né, pelo seu ligamento, e você faz um hematoma enorme e não teve trauma.
E aí chega crianças pequenas com aquelas lesões já que a gente chama anetodérmicas, quer dizer, cicatriciais para dentro, aí peleja para um monte de médico, porque não é uma doença comum, é uma doença rara. E ali provocou o mastócito. Dependendo da... né? Pode falar, desculpa. Pode Não, falar. não, então, assim, os mastócitos são ativados, né, como por reações inflamatórias. Então, o paciente que tem síndrome de Ehlers-Danlos, que faz lesões articulares com frequência, lesão ligamentar, as lesões de vasos, então, Tá ele ali. estão sempre ativando. Tá sempre Então, os ali. mastócitos estão E sempre... assim, e o mastócito é tão safado, eu chamo ele de safado, coitado. Ele nem é safado, mas quer dizer, porque ele participa de tudo e ele é metido. Ele vai em tudo quanto é lugar, entendeu como é que é? Uhum. Quer ver uma coisa importante? Existe uma, por exemplo, então você tem, vamos falar da mastocitose, é uma doença que tem uma modificação do tal de c-KIT na membrana do mastócito, uma mutação genética que estimula o tempo todo as reações. Ok. Se você tem um acúmulo de mastócito, você tem um acúmulo de reação, né? Muito bom. Aí ele resolveu ir, né, para a pele. Legal, bacana. Faz umas urticárias, chamadas pigmentosas, faz a forma disseminada, que é aquela forma bem espraiada, né, como se fosse assim uma poeira de mastócito. Então são indivíduos que são todos inchados. Então isso é uma doença dermatológica. Daí tem as formas internas, as formas sistêmicas. Então eu vou ter mastocitose, acúmulo de mastócito no tubo digestivo. E aí eu vou ter diarreia, sangramento. Por ser no intestino vascularizado, eu vou ter reações internas, eu posso desmaiar, eu vou ter reações. Se eu tiver no pulmão, eu vou ter asma frequente, eu vou ter reações internas. E esses casos, geralmente, vieram da medula, não são periféricos. Na criança, é uma imaturidade do mastócito, ele é mais periférico. No adulto, ou nas formas sistêmicas, eles têm uma modificação, que é uma coisa muito complexa do sistema do sangue hematopoiético, e aí são lesões já malignas. Aí, não satisfeito com a forma sistêmica, com a forma cutânea, com as formas neoplásicas, com as formas chamadas indolentes, quer dizer, são aquelas que vão quietinha, fica ali, você não sabe se ele vai para o maligno, se ele não vai, que ele fica ali. Aí me apareceu uma alteração clonal chamada síndrome de ativação. Bom, aí foi o samba do crioulo doido, porque ninguém conseguiu classificar ele dentro das mastocitoses. E é interessante porque o mastócito, ele tem muitos líquidos, né, muitas substâncias, e uma delas é a histamina, ok? Histamina aumenta a secreção, dá muita prurido, muita coceira. A histamina é responsável. 80% do mastócito é composto de histamina. Bradicinina, prostaglandina, leucotrieno, triptase, heparina, e aí vai, tem várias. Muito bem. A síndrome de ativação é o contrário. São indivíduos que estão aqui, como eu estou aqui agora, igual você, daqui a pouco disparam, entendeu? Uma reação em cadeia em todos os seus mastócitos que estavam lá, tadinho, quietinho lá, sem fazer nada. Então, são pessoas que começam a ter fenômenos, né? Então, dependendo da carga, e aí ainda está se esclarecendo melhor sobre essa síndrome de ativação, sobre detalhamento da síndrome, o indivíduo vai ter perda de consciência, ele tem pressão alta, outros têm pressão baixa, a pessoa fica, que eles chamam, sonada, completamente, assim, não consegue saber onde é que estão. Começam a ter sensação de morte, que muitas vezes foi considerado no passado, pessoas que estavam dando ataque de nervos, como se fossem, como é que fala isso? Estresse. Ah, não, isso aí é histeria. Não, não é histeria, entendeu? Dores abdominais, perda da consciência, hemorragias. Ah, mas hemorragia? Por que hemorragia? Porque o mastócito tem uma heparina modificada. 8% do mastócito é composto de heparina. Mas não é essa heparina do exame de sangue lá que você vai no laboratório que não coagula. É um tipo de heparina modificada. E aí começa a haver fenômenos, que a gente chama, nas plaquetas, porque ele chama plaqueta também nessa cascata, né, que é o PAF. E aí o que acontece? Você começa a fazer fenômenos
tromboembólico, trombose, embolia. Mas aí eu tenho erlindanos, eu tenho ligamentos, eu fragilizo, eu quebro, eu chamo inflamação, eu faço hemorragia por quebra. Então eu tenho uma mastose que hemorragia, que quebra fibra e que fica envolvida nisso tudo. E aí, como eu tenho uma doença, né, no meu corpo inteiro, né, então eu vou ter uma reação de síndrome de ativação muito semelhante, que em inglês a gente chama de like. Então, semelhante, simile, né? Semelhante. Então, a gente está classificando que a participação do mastócito, Ehlers-Danlos, tem a ver com isso. Agora, é uma doença inflamatória? Não. Quer ver uma coisa? O mastócito, ele não gosta nem de frio nem de calor. Isso é uma reação não imunológica. Então, quem tem doença da mastocitose, se tiver frio, passa mal. Se tiver calor, passa mal. Aí é a reação... Exatamente, não imunológica. Mas peraí, como é que é? Como é que pode? Frio, calor, não tem nada a ver? Então, são reações não imunológicas. Quer ver um exemplo? Você vai no supermercado comer um queijo. Você sempre come queijo. Queijo prato, queijo mussarela, queijo de búfalo, sei lá o quê. Por uma razão lá qualquer, o caminhão que fez a distribuição lá dentro do supermercado não teve as temperaturas perfeitas, ideais, entre a fabricação do queijo e a entrega. Caiu um pouco a temperatura do queijo, degradou um pouco. Ele não está estragado, não, ele está até normal. Mas ele liberou uma toxinazinha. A toxina mexe no mastócito. E aí o indivíduo tem uma reação e não sabe nem por que está tendo reação. Ué, mas eu como esse queijo todo dia, será que eu estou fazendo reação alérgica? Não, não é reação alérgica. É uma reação própria do mastócito. Eu vou tomar uma vacina, é um vírus, ou atenuado, ou acelular, ou uma toxina do vírus, como a antitetânica. Eu não preciso de defesa, eu vou estimular mastócito. Então, eu vou fazer reações. Mas aí, como é que eu vou viver? Vou ficar igual um desesperado? Vou ter um ataque aí? Não vou viver? Não, você vai conviver, que é uma doença que vai dar trabalho, vai te dar reações. Você vai ter que saber trabalhar com a doença. A pessoa que tem doenças com reações, a síndrome de ativação, ela percebe que ela vai começar a ter alguma coisa. Entendeu? Ela vai ter. Ela percebe. Dá um pródromos, né? A gente começa a se adaptar, né? Começa a ficar esquisita, você começa a ficar esquisita, você começa a ficar esquisita. E os medicamentos são todos para, na membrana do mastócito, tentar não deixar ele sair essas ativações, né? Que a gente chama de estabilizadores da membrana do mastócito. Então, é um bando de antihistamínicos de todo tipo de classificação, H1 e H2, né? Tem outros medicamentos, por exemplo, você vai dosar na síndrome de ativação a triptase. A maioria, a triptase porque o mastócito é triptase quinase e triptase. É uma das substâncias do mastócito? Muito bem. Daí você dosa sua triptase no sangue. Não existe só um tipo de triptase, entendeu? No Brasil a gente só tem um tipo, a gente só dosa um tipo, mas existem, tudo é especificidade, né? Aí vem lá. Acima de 20 é considerado que esse mastócito está degranulando demais, você está soltando muito líquido, muita coisa, tem alguma coisa errada com você. Ok, tá. Então eu tenho alguma coisa ligada a esse mastócito aumentado, tá. Eu tenho mastocitose, eu tenho síndrome de ativação desregulada, eu tenho o quê? Normalmente na pele não se tem triptases aumentadas, que como não é no sangue, não é sistêmico, você não encontra muito isso. Não é o comum. 99% não existe. Mas aí eu encontro uma parcela pequena de pacientes que tem a síndrome de ativação e a triptase está normal. E aí? Da onde veio isso? Então, não foi o marcador maior que degranulou, que descompensou aquele paciente. E ainda não se tem uma explicação. E no mundo inteiro tem uma briga entre as escolas internacionais e que só se valoriza triptases aumentadas e outras que nem tanto. Você entendeu? E aí depois veio uma terceira entidade, que é uma doença chamada doença da triptase. Né? Então, no sangue, tripticemia. Imagina, um indivíduo tem um defeito na triptase. Já não tem nenhum defeito dentro do mastócito. E ele tem reações igual a mastocitose. Então, é uma doença complexa, difícil. As pessoas não devem ficar desesperadas, porque não é que não vão morrer.
Veja bem, todo mundo vai morrer em um momento da vida. Mas, assim, a sensação de morte é maior do que vai morrer, entendeu? Como que é? Você tem uma sensação de morte pior do que, de fato, você vai morrer daquilo, né? Há indivíduos que chega a parar o coração, fica 1 minuto, 2 minutos sem bater o coração, porque libera, assim como igual uma boiada, as sininas ativadoras do vaso, chamado vasoplegia, e o indivíduo perde completamente a noção, ele para, fica 1 ou 2 minutos sem, como se estivesse morto, não é morto, porque, claro, o coração bate, mas no sentido basal, e daqui a pouco ele volta. A sensação que vai morrer é enorme, esses pacientes sofrem muito. Mas se eles tiverem controle, começar a perceber que vão ter esse ataque, tomar medicação antihistamínica e outras medicações que estabilizam a membrana do mastócito, o que é estabilizar? É chegar para o mastócito e dizer assim, olha só, eu estou saindo aqui dentro de mim, sai o leucotrieno. Tá bom, leucotrieno é uma das substâncias do mastócito. Se eu tomo leucotrieno, eu não deixo sair tanto leucotrieno assim, eu meio que brigo com ele. E eu deixo ele meio confuso. E com isso eu também melhoro. Ah, mas eu vou tomar só leucotrieno? Não, você vai tomar leucotrieno, você vai tomar antihistamínico. E é claro, tem critérios, né, de gravidade e tudo isso. E perceber, sentiu que não está bem, não adianta. Para, senta, espera, aquilo vem, aquilo passa e aquilo vai embora. E o mastócito, ele, toda vez que ele degranula, você pode usar a palavra degranular ou você pode usar com o S, desgranular. É a mesma, eles ainda não se... A maioria das pessoas usam degranulação. Degranular porque são grânulos, né? O mastócito é cheio de grânulo que sai substâncias. Então, 48 horas depois, o mastócito se reorganiza. Então, se você tem uma crise de inchaço vermelho, flush, fica todo atacado, então você fica durante 1 dia e meio, 2, meio esquisito. E toma de remédio, porque além do remédio tradicional, que normalmente é prescrito, você tem que complementar. Tem estudos provando, por exemplo, nas urticárias, que você pode tomar 4 vezes o valor de referência para estabilizar o mastócito, segurar ele como se fosse uma freada de boiada. Né? A gente pega a rédea assim e segura o mastócito, né? Fala, diga, desculpa, Kaline, estou falando muito. Não, tá sendo ótimo, doutora, tá maravilhoso. Na verdade, assim, a questão do que você falou, né? A medicação tem que ser tomada numa dose 4 vezes maior. Nas crises, Isso, nas crises, né? Essa orientação com relação às crises, quem determina é o próprio paciente, né? Ele mesmo que vai se conhecendo. Na verdade, vocês, pacientes, sabem mais do que eu. Eu, por exemplo, estudo um monte de doença. Estudo profundamente várias doenças, porque é minha área de atuação. Mas você que tem a doença, eu tenho certeza que você olha muito mais a sua doença, detalhe da sua doença, você sabe mais da sua doença, você fica atrás dos artigos da sua doença, você corre atrás da sua doença, você sabe, você dá um banho no médico, você chega pro médico e fala, doutor, não é assim não sei o que lá. Então, assim, não é verdade? É mais ou menos isso, a gente sabe, não é vaidade, a gente que trabalha com muito paciente. Eu trabalho com algumas sociedades de síndromes, entendeu, Kaline? Não só mastocitose. Eu aprendi a respeitar o paciente, mas não é todo médico que alcança isso. É lógico, você tem que estar sempre... Não vai tomar... Porque, por exemplo, criança pequena, se tomar muito antihistamínico, também não é legal. Porque acaba sedando de uma tal maneira que pode fazer problema respiratório também. Então, eu acho que é um bom senso, é chegar para os médicos de confiança e dizer, olha, doutor, quando eu entrei na crise, eu tomei uma dose dobrada. Olha, eu fiz assim, eu me senti melhor. O parceiro, aquele médico que está com você, ou aquele que está interessado, ou que vai estudar, muitas vezes é legal até dar o artigo para o colega, para o médico, entendeu? Você que é médica, amiga, assim, tal, dá o artigo para aquela pessoa. Porque você não pode ser médico de todo mundo, você não pode ser médico da população inteira do mundo. Você pode ser uma referência, inclusive até muito mais inteligente. Você não sabe se você daqui a 1 mês ou 2 meses, daqui, sei lá, ainda mais que esse coronavírus aí, não sabe nem se vai viver, né?
Então, a gente não pode... Não, é verdade, é uma realidade. A gente tem que viver, a gente está vivo para morrer. Uhum. Então, assim, você não deve centrar o conhecimento, entendeu? Então, Uhum. repassar para o colega, repassar para os médicos, repassar para as pessoas, tipo assim, olha, vou te orientar, vai você ficando com o seu paciente aí. Claro, existem médicos e médicos. Não precisa pagar médicos caros. Basicamente, é viver controlando. Por exemplo, elindanos. As formas mais graves, eu já tive experiência com pacientes que foram considerados que iam morrer antes de chegar aos 10 anos de idade. Porque aquela fragilidade do tecido elástico dele lá, o pulmão não ia funcionar, o coração dele ia bater melhor, não sei mais o que, mas não sei o que. E eu tenho paciente adulto aí, entendeu? Feliz para sempre. Não digo a você que é uma pessoa completamente perfeita, mas ele tem uma qualidade de vida razoável, né? Agora, por exemplo, mulheres que vão ter filhos, sabendo que os opiáceos interferem diretamente na degranulação do mastócito, independente de ter mastocitose ou não. É muito comum pessoas normais tomarem morfina e logo depois de uma cirurgia, de apendicite ou de qualquer outro tipo de cirurgia, apresentarem urticárias. É muito comum isso. A gente vê, que chama-se o rash da morfina, né? A morfina é dada, às vezes, como um opioide para a sedação do paciente. E quem é que fez isso? O mastócito. Claro que foi ele, safado. Mas as pessoas que têm já uma alteração, doença hematológica, elas têm mais facilidade de liberar mais mastócito e de ter fenômenos hemorrágicos. Então, Oi, desculpa, que entrou uma ligação. Atrapalhou o vídeo? Não. Só um truquinho, mas já voltou. Não, as pessoas ligam para a gente, né? É Mas complicado. tá também. E não dá para eu sair agora. Então, é muito comum você ter pessoas que fazem hemorragias enormes. E é engraçado porque eles fazem o que a gente chama a trombopenia, baixa das plaquetas, e os indivíduos com aquelas hemorragias e o médico, coitado, desesperado, não sabe por que o cara teve aquilo ali, fica sem saber mexer com ele, e ele não morre, mas ao mesmo tempo ele faz uma hemorragia enorme, faz transfusão, usa plaqueta, não sei mais o quê, e depois ele volta, como se nada tivesse acontecido. E aí o médico fica, coitado, perdido, né? Os que não conhecem a doença. E é muito complicado, né? É muito Aí complicado, você ainda né? vai dando mais, né, fator que gera mais reação, né, de ativação de mastócito, porque você vai dar, não, tá sangrando, vamos, né, vamos fazer, sangue, pode, e você tá Aí só piorando a situação. piorando o sujeito. É muito complicado isso. E assim, por exemplo, então o paciente que tem eridano pediu ao médico, olha, eu não posso usar opioides, que são degranuladores de mastócito. Tem uma lista na internet, isso é muito simples, na Abramarço, né, Associação Brasileira de Mastocitose, a gente tem uma lista lá que a gente pode se referenciar. Pega aquilo, leva para o colega, leva para o médico. Doutor, você me desculpe, anestesista. Eu não posso. Mas eu não posso fazer meu tratamento dentário? Não, aí também é localizado. A xilocaína, que é usada para injeção de tratamento dentário, porque eu vejo muito assim, não vou tratar o dente porque eu tenho mastocitose. Não, vai ter mais trabalho. Por exemplo, você vai fazer uma biópsia num paciente desse, lembrar que a heparina vai atrapalhar ali naquele momento, não vai sangrar mais. Então, se um negócio leva 3, 4 minutos parando de sangrar, qualquer cortinho, a gente sabe que para logo. Nesses pacientes, a gente sabe que vai demorar mais um pouco, tem que ter cabeça, esperar e explicar para a família, olha, vai levar até ponto aqui, mas vai ficar sangrando, o negócio vai ficar sangrando, espera, vai voltar para o lugar, calma, não vai sair por aí, morrendo por aí não, entendeu como é que é? Então, é mais ou menos isso. E o mastócito, ele está em tudo quanto é lugar. Ele está no pulmão, ele está no intestino, defendendo a gente o tempo todo. Então, E assim, aí pode fazer lesão pulmonar, né, pode fazer trombo, né, pode fazer diversas alterações. pode fazer, mas assim, não é comum. A gente não vê isso de uma maneira geral. Entendeu? Ainda não se tem uma explicação, No por paciente exemplo. que está num quadro mais grave, né? No Isso, quadro mais grave, sim. Mas não é igual uma esse reação coronavírus aí, anafilática que tá com mais... negócio de tubo aí, que o pessoal tá morrendo aí, não, entendeu? Não tem nada a ver, tá? A gente pode chamar de reação anafilática ou não? Não é porque a anafiláxia, você depende da imunoglobulina E que degranula o mastócito e libera a substância. Aqui, no caso, não é mediada pelo IgE,
É mediada pelo Entendi. próprio mastócito. É uma reação semelhante à anafilaxia, sim. E tem E aí pacientes. é porque existe Porque na essa síndrome de aviavação você tem a Ah, primária, a secundária e a idiopática. Na idiopática, você tem a síndrome anafilática. Você pode, entendi, entendeu? Mas não é uma entendi, anafilaxia real. Essa anafilaxia entendi. real que a pessoa tem, igual a pessoa de alergia aí, que tem alergia normal. Era isso que eu Mas, ia te perguntar. e Que Kaline tem também, essa. mas assim, ao mesmo tempo não é, ao mesmo tempo é, porque como é muito novo, ainda não está ainda detalhado, entendeu? A reação é igual. O cara vai ficar com aquela boca inchada, vai ficar dispineico, por exemplo, perfumes, é muito comum perfume, é não imunológico, né? Tá passando longe de um determinado perfume, a pessoa enche a cara. É uma reação anafilática. Mas é uma anafilática por causa mediada pelo IgE ou pelo mastócito? Uhum. E aí fica difícil para o médico, por exemplo, na emergência, fazer esse tipo de diferencial, né? Para ele, o É, tratamento também não importa muito, o que ele vai fazer é a mesma nada. coisa. É Então, para epinefrina e ele, acabou. É, que não temos no Brasil, né? Que é uma maravilha, mas nós não temos, né? A canetinha, né? uhum. Que é Sim, uma que você imediatamente você aplica, você sai da crise. Seria sim. perfeito. Mas aí é uma outra história, né? Aí é outra história, aí é complicado. O negócio é viver com antihistamínico, não se considerar, isso é importante também. Isso é importante. A vida continua, a gente tem que viver e a gente tem que viver com aquilo que a gente tem. Quando você tem uma criança, é muito comum, muito comum. Crianças, a mãe dizer, tadinho do meu filho, coitadinho, ai, coitado. E aí começa a tratar a criança cheia de mania, cheia de vontade. Ele pode tudo, porque coitado, coitado. Então, a gente tem que começar a mudar essa cabeça. Ele vai ter que conviver. Eu sempre lembro daquele camarada lá que tinha uma atrofia grande, que vivia naquela cadeira de roda, aquele físico inteligentíssimo, né? Uhum. Aquele homem Sim, foi considerado o que ele ia morrer, sei lá quantos anos atrás da vida dele, não é verdade? Ele sim, usou o cérebro, a tecnologia e conseguiu viver aí bastante anos. E nunca se considerou um coitado. Teve uma exato. vida. Eu acho que a gente tem que Teve começar. até duas mulheres, né? Teve até duas mulheres, um monte de filho, tá entendendo? Que diz que parece que Pois na vida é. dele parece sexual não tinha problemas. Quer dizer, você tá Uhum. entendendo como é que é? Então, assim, então a gente tem que lembrar que a gente pode ter uma doença e não se achar coitada. E não ficar, Sim, entendeu? Ah, eu sou coitada de mim, ah, não vou, não sei o quê, ah, não. Não adianta, se você quiser ou se você não quiser, você vai arrebentar a fibra mesmo, você vai ter sufusões hemorrágicas mesmo, você vai. Não interessa, você vai ter. Viva, viva, vive enquanto estiver vivo. E tenta repassar como exemplo. São pessoas que vêm. sim. Não tem explicação, óbvio, né? Aí vai começar a colocar coisa de religião aqui. Não tem nada a ver com religião, tem a ver com qualidade de vida. A pessoa saber que ela tem que. Entendeu como é que é? É isso, entendeu, Karine? É mais ou menos isso, né? Mas fala, você quer perguntar mais alguma coisa? A maioria das perguntas a senhora respondeu. Na verdade, tem Hum. uma que vai mais ou menos nisso que a gente estava falando, Ah. que é que a pessoa questiona se ela pode ter síndrome de ativação mastária e, ao mesmo tempo, ter um IgE positivo. E aí, como fazer essa questão do diagnóstico, né? Porque ela tem síndrome de Ehlers-Danlos e é muito mais comum testando que ter, né, Não, um processo assim, alérgico. para Então, complicar a vida da gente, para complicar, tá? Existe o IgE é mais ligado às pessoas atópicas, às pessoas alérgicas. Para uhum, complicar, existem pessoas que têm alergia também. Então, entendeu? Aí fica aquela coisa, eu já tenho um mastófilo bagunçado, eu já tenho alergia e eu tenho Ehlers-Danlos, é muito complicado. Agora, vai viver degranulando mais, vai ter que tomar mais cuidado, vai ter que ter. Agora, é sempre bom a gente ter vida. Aqui agora não tem vida livre, nós estamos presos dentro de casa em quarentena. Mas a gente tendo vida livre, porque o estresse também aumenta a adrenalina, que também mexe no mastócito. Então, é. então, se você é alérgico, quanto mais anticorpo você tiver, contato com aquela brincadeira que a gente fala, né? Proteína S, né? Da sujeira. Então, assim, você cria mais imunidade, entendeu? E o mastócito, coitado, ele não consegue dar tiro numa direção.
Porque quando a pessoa é alérgica, limpa demais a casa, aí cai naquele erro do produto químico. Se você tiver muita coisa assim para ele tentar como é que fala? Se defender, ele para e fala assim, peraí, não vou degranular não, porque eu tenho tanta coisa para defender que eu vou ficar quieto aqui. Entendeu? É mais ou menos isso. Quer dizer, Entendi. entendeu? Não é isso, mas é para vocês poderem entender. Então, assim, as pessoas alérgicas, elas têm que ter uma vida mais livre, com menos produtos da casa, esse negócio de coronavírus, as pessoas estão botando muito produto na casa. A gente, dentro da casa da gente, mantendo a higiene, pano úmido, não precisa botar tanto detergente. Da porta de casa é que tira o sapato, lava a mão, toma banho, usa máscara, toma cuidado com as mãos, porque eu vejo muita gente fazer assim, ou levantar aqui, entendeu? É sempre aqui do... Então, prestar atenção com a mão. A gente vai aprender agora duas coisas. Prestar atenção nas mãos. Aonde está a minha mão? Está coçando o meu olho agora. Eu vou coçar? Não, eu estou na rua. Vou me aguentar. Ah, mas eu estou com uma coceira danada. Aguente. A gente vai ter que começar a ter controle, né? E a bendita da máscara é por causa do aerosol. Ah, eu estou botando a minha máscara aqui, porque eu estou andando na rua e ninguém está perto de mim. Tá bom, mas você está exalando. Então, aquele aerosol, ele é importante. A máscara é importante. A máscara agora é o mais importante, né? Esse Sim. hábito da gente se De cuidar, né? né? E, é claro, limpando a máscara sempre, trocando ela sempre, porque ela vai ficando úmidazinha aqui e ela é uma fonte de transmissão, né? Tá. Doutora, tem alguma janela, tipo, quando, na época que eu fiz a residência, enfim, faz algum tempinho, mas a gente sempre falava que tinha uma janela de exposição para a criança, para diminuir a questão de ter justamente muito fator alergênico, né, assim, reação alérgica. Existe essa janela Olha, para o é assim, mastócito também? é assim. Quando você é pequenininho, você tem a maturidade do próprio mastócito medular, da medula, né, do osso lá. Então, você tem na mucosa intestinal um mastócito de mucosa e submucosa. E ao longo dos 6 primeiros meses, você vai formando uma chamada placa de Paia, que é um sistema imunológico do... Estou tentando falar de uma maneira bem simplinha, né, Kaline? Se eu falar muito difícil, você me avisa, tá? Então, essa placa de Paia, ela é composta de linfócitos e outras células da imunologia. E aí, por isso que o leite materno, por ter essa defesa, ajuda nessa formação dessa fase. Se você expõe acima da capacidade de maturidade de uma criança pequena a esses alergenos, você sensibiliza cada vez mais. Cada vez mais tem estudos mostrando, pais são alérgicos, têm asma, têm bronquite, tiveram um neném. A possibilidade do neném ser alérgico é 75%. Então, o neném que tem capacidade, ele tem a genética do pai e a mãe que são alérgicos. Então, essa criança é uma criança que deve evitar produtos químicos na pele. Então, erosivos, por exemplo, a pessoa que é alérgica, ela tem muito defeito na camada da pele. A pele do atópico é muito fina, é muito sem uma proteção natural, que é chamada fator natural, que todo mundo tem, de hidratação. É como se fosse um filme e uma barreira. Os atópicos têm uma deficiência disso. Então, um bebê recém-nascido, muito banho, muito banho, muito banho, muito banho, logo de início, corrói. Não é corrói no sentido de destruição. Deixa essa pele mais porosa, sensibiliza mais a pele, e aí você dá um estímulo rápido, antes do tempo, na imunologia da criança, então ela vai ter um quadro, claro, mais precoce de alergia, que é ligado também a um fator genético, depende também da genética da família. Né? Então, se ela veio com uma carga genética violenta, então vai ser um neném que vai ter eczema, vai ter rinite, vai ter cólicas intestinais mais frequentes. Então, esses bebês pequenininhos, eles devem evitar ao máximo exposições a esses produtos. E aí vem a parte que eu te falei, não imunológico, né? Desinfetantes na casa, excesso de higiene. Então, um pouco de vida normal... Santidade. Exatamente. Entendeu? A criança, ela começa devagarzinho a entrar em contato com um pouquinho de poeira, mofo, não sei o quê. Ela vai aumentando a capacidade dela, porque, é claro, é uma relação direta, né?
absorvendo os micróbios, vamos dizer assim, mas você vai você vai aumentando a sua capacidade, você vai aumentando a sua capacidade de imunologia. Se eu sou exposta muito, é claro que abre uma porta e uma janela. É muito comum até os 2 anos de idade, as crianças terem as alergias, né, de uma maneira geral, a leite, a isso, aquilo, mas isso é uma imaturidade digestiva. E outra coisa, começa a sair do peito, né, ou mesmo na fórmula, na mamadeira, né? Aí eu quero meu filho saudável, aí eu faço aquela sopa contendo um monte de comida para o meu filho ser uma pessoa bem saudável. Esse excesso, né, de alimentos também, entendeu? Fica uma coisa que a gente chama osmótica. A criança não consegue digerir. E aí ela acaba o quê? Tendo fenômenos o quê? Distensão abdominal, cólica, alguns vão ter diarreia e assim por diante. Quer dizer, aí você vai ser taxada de alérgico àquilo outro? Não. Então, isso também é importante. Leite de vaca, né? A proteína do leite de vaca. Não é só o leite total. As frações, a lactoalbumina, essa coisa. Então, isso tudo tem esse mastócito, ele vai junto com esses linfócitos, eles vão maturando, vai entrando a flora intestinal, vai madurando e a criança vai aumentando. Então, quem vai começar... E aí até... Desculpa. E aí quem... Pode falar. Não, a questão do APLV, né? Nos primeiros 2 anos de vida, você não pode ainda fechar isso, né? Você vai olhar isso mais para frente, né? Não. Inclusive, se você tiver que fazer qualquer imunoestimulação com vacinas, o perfeito ideal é após os 2 anos da maturidade da criança, né? Que a gente tem que esperar, que é chamado os 1000 dias. Você que é pediatra, você sabe disso, né? Que tem um estudo dos 1000 dias, que é super importante, é importante mesmo, né? É a base da criança, né? Fala, Vivi, o que você ia falar? E as pessoas que têm uma certa intolerância alimentar, a intolerância alimentar, ela pode desencadear um episódio de SAM mais agudo, ou a gente tem essa dificuldade também de fazer diferenciação com o quadro alérgico, porque Olha, tem que ver a questão do IgE, enfim. É complexo. Né? Eu já tenho crianças que têm SAM, entendeu? O SAM, ele envolve todos os órgãos, não é só o intestino. A criança desmaia, a criança tem flush, a criança perde consciência, a criança tem convulsão. A gente tem casos dramáticos de crianças que têm convulsão intratável e não consegue dar jeito. A criança é uma reação síncope, não é só digestivo. E eu tenho casos de criança com mastocitose digestiva. Só. A mastocitose digestiva, ela tem um outro comportamento. São crianças que começam a sangrar, têm diarreias profusas, violentas, entendeu? Com uma distensão abdominal. Aí você fala assim, qual é a diferença entre uma alergia gastrointestinal e a mastocitose? Aí é o exame da colonoscopia que vai dar o diagnóstico. E a pessoa que faz o exame, isso é muito interessante, muito importante, tem que chegar para o gastro que for fazer essa colonoscopia, que é a coisa mais difícil de fazer em criança, não é encontrar lugar vermelho ou infiltrado. Não, tira vários fragmentos do intestino. E aí tem um exame especial, que além de patologia normal, que é o HE, tem que fazer, e a coloração especial para mastócito, tem que fazer imunohistoquímica, que é o C117. Porque já se sabe que o mastócito de mastocitose digestiva não está na periferia, está na submucosa, e está lá dentro. Então tem que ser bem profundo e tem que fazer o CD 117, procurar na imunohistoquímica, para dizer que tem reação de mastócito lá dentro. Entendi. Entendeu? E essas crianças alérgicas, gastrodigestivas? Não, pode ser uma imaturidade do mastócito, tem um comportamento diferente. Porque quem tem mastocitose digestiva, por nada, de nada, fica dando diarreia, não é só alimentação, não é teste de provocação. O que é isso? Você dá a comida, o negócio acontece. Não, ele passa o tempo todo com diarreia, distensão, o tempo todo. É um comportamento que o mastócito está degranulando o tempo todo. Entendeu como é que é?
Mas Entendi. é bem diferente. E deve ser bem difícil, também complexo o diagnóstico, até porque você depende do cirurgião, né, do endoscopista, enfim, que tiver feito o Nossa, exame, são depende de casos ter um patologista bom São para casos fazer essa bem análise, né? dramáticos. Então, Aí você tem que. É multidisciplinar. Como assim? Quem trabalha com mastocitose, graças a Deus, eu moro no Rio, então eu tenho um serviço que eu posso contar com colegas de universidade. Então a gente uhum, entra em contato, você explica o que quer que faça, você pede para a pessoa, dá o artigo para a pessoa. Assim, depende muito do colega, né? É muito complexo, sabe? É muito complexo. As coisas são difíceis, né? Medicina não é uma matemática, né? A gente tem que lidar com aquilo que, como vários profissionais, né? Tem profissionais e profissionais, né? Mas a sim. gente que, eu sempre acho o seguinte, nós somos importantes nessa cadeia, né? De ajudar as pessoas. Eu e Uhum, você, e a metade da população brasileira, está olhando o quê? Os pesquisadores. Estamos estudando, estamos vendo o que estão se falando, estamos tendo humildade de reconhecer que a gente não uhum, conhece coronavírus e tem que aprender. Então, a sim. mastocitose, ou a síndrome de ativação, ou as doenças genéticas Ehlers-Danlos, por exemplo, os geneticistas que dão, às vezes, o diagnóstico, você tem que formar eles, chegar e dizer, olha, Uhum, preste atenção, não é só uma doença que no passado chegava para a pessoa e dizia assim, olha só, você vai ter isso, seu resultado final é péssimo, você vai ter problema um dia aí cardíaco, o seu pulmão vai parar de expandir, você vai ter um treco aí, sei lá o quê. Não, não é mais assim. Aí você agora já vai orientar, olha, tem uma ligação direta com o mastócito, é importante, a gente tem que estar sempre presente, as hemorragias são comuns, tem alguns degranuladores de mastócito que são importantes, entendeu? Por exemplo, quer ver uma coisa? Tem umas substâncias, por exemplo, vitamina B1, né, do complexo B, é um degranulador natural de mastócito. Então, às vezes, você tem um indivíduo que não está bem e ele está tomando uma vitamina aí, porque cismou que se tomar vitamina vai pode melhorar do também. coronavírus. Entendeu como é que é? Então, isso tudo, Uhum, a gente tem que ter conhecimento, tudo é estudo e conhecimento, né? sim, Mais ou menos sim. isso, entendeu? E quando você faz hemograma, normalmente acontece, né, de ter um eosinófilo lá em cima, e aí fala, isso aí é porque você é alérgico, isso aí é porque você tem alguma alteração. E aí tem essa relação do eosinófilo também com a SAM, ou isso... Não. Antigamente, era até um critério para mastocitose, para síndrome de ativação, era você fazer hemograma, porque aí você tinha um consumo de linfócito e uma leucocitose com eosinofilia. Isso. Na verdade, o IgE aumentado é resposta IgE imediata. Quer dizer o seguinte, eu tenho um IgE que está toda hora sendo estimulado, então ele está circulando mais no indivíduo. Como Uhum, existem pessoas que têm SAM com IgE alterado e tem pessoas que não têm, que a triptase está normal, não está se é mais um critério. Por exemplo, a prostaglandina, que é uma das substâncias do mastócito, ela é um fator inflamatório importantíssimo. Né? A gente tem prostaglandina em doenças inflamatórias. Se eu fizer uma contusão aqui, quebrar meu braço, minha perna, eu vou lá dosar minha prostaglandina, ela vai estar aumentada, porque ela participa na inflamação. A prostaglandina ela tem muito mais valor na mastocitose, isto é, na síndrome de ativação, né? Porque a gente fala a palavra mastocitose porque a gente ainda não englobou onde é que está o sangue, entendeu? Como é que é? uhum, Eles ainda não classificaram, mas a gente sabe que é alguma coisa do mastócito, né? Ou não, né? Vamos ver o que vai sair por aí, né? Então, a prostaglandina, a triptase, é muito mais importante do que um hemograma, entendeu? Do que só o uhum, eosinófilo. Porque se ele for uma pessoa alérgica, como é que vai ser? Junta tudo, né, amiga? Entendeu? Como é que é? Me confunde. Não é critério. Agora, eu estou em crise, né? Estou com uma super crise, então eu vou dosar, como eu já tive casos. Aí eu vou ter a plaqueta. Aí eu vou ter plaqueta diminuída, trombocito baixa, penia. Porque eu estou ok, requisitando. Aí sim, aí é parâmetro. Mas não o eosinófilo em si, entendeu? É meio. entendi. Depende porque tem que ter reação, né? Entendeu? Pode chegar a fazer um trombo grande, tipo fazer uma trombose de, Não, de não, veia não, porta, uma não. trombose Você esplêncnica, sabe que eu não. tinha um paciente
que ele tinha mastocitose em todo o tubo digestivo, todo. E ele tinha, a plaqueta você sabe que varia entre 150 a 350, até 450 é considerado valor normal. Esse garoto, ele tinha 10.000 plaquetas e não sangrava. Nada. Caramba, 10.000 plaquetas. E não sangrava. Por quê? Mastócito tem uma heparina modificada. Então, dificilmente ele vai ter uma trombose. Entendi. Entendeu? E nem sangrava, porque uma pessoa com 10.000 plaquetas é igual aquele pessoal da dengue, né? Que fazia hemorragia, né? E quando chegava a 30.000, tinha até que transfundir. Você lembra da época da dengue, né? Sim. E não, entendeu? Então, o mastócito tem uma heparina modificada. Entendi. Entendeu? Isso é muito interessante, é muito interessante. Isso é muito legal. Muito complexo também. É bastante complexo. Muito complexo. É muito complexo. Assim, tem que ter eu acho que é pelo muito estudo mesmo. Ó, né? eu acho que, graças a Deus, que salvou, né? Porque já pensou, você tem mastocitose, tem negócio de trombose aí, né? Dá bem, né? Que aí, como é que fala? Que bom, né? Tem uma doença aí que não é tão legal, mas pelo menos tem uma coisa ótima. Eu não quero ficar morrendo de trombose por aí, né? Entendeu? Pois é, menos mal. Você vê que tem uns pacientes que fazem essas que a gente chama de sufusões, né? Que é uma expressão de feito um hematoma, e não fica durinho depois. Aquilo sobe, desaparece, faz o quê? Não é verdade? Porque não tem trombose, entendeu? Deveria ter, né? Sim. A heparina modificada, né? E que ninguém explicava por quê. Agora a gente sabe que é o bendito do mastócito. Né? Muito interessante. E tem um start, tipo, a pessoa pode ter assim aqueles coisinha boba, uma rinite, algo assim meio bobo mesmo, né? Simples. E de repente ela começa a ter um quadro alérgico mais florido, mais evidente, por conta de algum evento, algo que modifique. Um gatilho, você fala? Isso. Aí é do adulto, que aí aquele mastócito lá bonzinho, clonal, quietinho, bonzinho, ele tinha um fator genético lá, quietinho, bonzinho lá, ele vivia lá feliz para sempre. Não tinha nada, tinha uma alergia, uma pessoa, de repente, pum, deu um gatilho. Aí é clonal. Por isso que o adulto, a gente sempre, quando tem mastocitose de adulto, a gente fala, não é periférico, imaturidade, é da medula. Então, já se pensa em quê? Coisas que vieram mais tarde, é como se fosse um gatilho neoplásico. Entendeu? Entendi. E aí, nesse caso, aí tem que fazer uma investigação mais profunda, com biópsia de medula e tal. Aí depende, aí você pega a triptase, aí você vê o hemograma, aí você dosa a prostaglandina, a serotonina, entendeu? Você dosa tudo. E desagradável, porque não são exames muito cobertos com plano de saúde, né? Então, a maioria nem SUS, né? Nem SUS, nada, não tem. Tem que rezar para Deus e deixar, entendeu? Kaline, assim, eu sou tão realista, sabe como é que é? Assim, tem gente que tá morrendo dentro de casa aí com um tiro dentro da casa. A pessoa tá dormindo, levou um tiro lá, morreu, entendeu? Fiquei em casa, tava de quarentena, levei um tiro, morri. Que dia que eu vou morrer? Que dia que você vai morrer? Que dia que alguém vai morrer, entendeu? A gente não pode ficar pensando que, meu Deus, não tenho meu exame, eu vou morrer porque eu não consegui fazer meu exame. Eu vou fazer o quê? Né? A gente mora no Brasil, a gente mora com as nossas limitações e a gente tem que conviver com elas, entendeu? Não adianta reclamar, não adianta, só vai trazer, não tem benefício, entendeu? Como é que é? Nesse caso, dos pacientes que não têm o diagnóstico fechado por conta de exame, a gente trata clinicamente. Esses pacientes... A gente trata clinicamente. Sintoma, bate e volta. Sintoma, você trata. E a medicação... Olha, quando você não era nem nascida... Eu tenho essa cara aqui, mas eu sou bem mais velha. Quando você não era nem nascida, que eu já via mastocitose, não tinha exame de triptase, não tinha exame de nada, amiga. Aí já fazia diagnóstico de mastocitose, entendeu? E tá todo mundo vivo aí. Eu tô cheio de paciente da tua idade aí agora, velhinho. Tudo de mastocitose andando por aí, entendeu? Porque... É que quem é muito moderno é muito de tecnologia, né? Tem que ser o clique, né? O famoso clique, né? Clique do celular, clique do WhatsApp, clique do não sei o quê, tem que ter exame, entendeu? É aquele cara que mora lá no fim do mundo, lá que não tem exame nenhum e tá aí vivinho. É mais ou menos isso, entendeu? Como é que é? Às vezes nem diagnóstico, coitado, tem e tá lá feliz, entendeu? É mais ou menos assim. Tem que ter um pouco de assim, né? Tem razão. Entendeu? Não é e que eu o tô diagnóstico é sempre... mas né? Desculpa. O tratamento é sempre triplo?
Como assim? Inibidor de leucotrieno, antihistamínico H1 e H2? Aí tem umas coisas mais complexas, né? Por exemplo, tem uma substância, cromoglicato de sódio, que não tem no Brasil, né? Só existe manipulado. Carésimo, muito caro, uma coisa assim de quase R$ 200. Ele é um estabilizador de membrana de mastócito muito bom para o intestino, entendeu? Ele ajuda muito, porque também é um estabilizador. Só que ele não absorve, é muito engraçado, 60% do cromoglicato se perde no tubo digestivo. Então o cara toma tubos de cromoglicato para pegar 40% do que tomou. Entendi. Entendeu? Então, entendeu como é que é? É tudo meio complexo. Por exemplo, o cetotifeno, né, que está em falta, está uma dificuldade. Ele veio em 86 para a dermatite atópica. Aí ficou aquela coisa meia boca, ninguém gostava dele, não sei o quê. Aí veio, na década de 90, um trabalho de cetotifeno para mastocitose. Ele é um antihistamínico, mas que impregna de longa duração. Ele estabiliza a membrana de mastócito. Então, para alguns pacientes, o uso contínuo do cetotifeno, ele é um estabilizador mais longo. Mas, por exemplo, você usar um hidroxizine, ele é de curta duração, entendeu? Loratadina, de curta duração. Já o cetotifeno é de longa. Então, muitos pacientes usam cetotifeno de longa duração para manter estabilizado e complementam com os outros. Cetilizina, hidroxizina, enfim, fexonadina, entendeu? Vai variando. E aí esses entram para HELP, né? Na hora do socorro, que está com um quadro mais agudo, aí entra nessas medicações de curta duração. E depende do paciente, às vezes o cara tem que tomar, por exemplo, de manhã, no almoço, de tarde, no jantar, de 4 em 4 horas ele tem que tomar um antihistamínico. Dependendo da gravidade do paciente. Ele fica vivendo feliz para sempre com vários antihistamínicos. Entendeu? Além Entendi. de cromoglicato, além de leucotrieno. Existe uma tabela de gravidade, entendeu? De acordo com a sua necessidade. De acordo com a sua necessidade. Para cada fase da doença, você vai acrescentando mais alguma coisa. Quer ver uma coisa muito interessante? A membrana do mastócito, na ativação, usa muito cálcio. Porque na energia, né? No ciclo de energia, necessita do cálcio. Pacientes muito graves, né? Eles perdem muito cálcio. Então, é muito comum você ver doenças ósseas, dores ósseas, por consumo. Então, um paciente, às vezes, que tem mastocitose mais agressiva ou acima de ativação, tem que tomar reposição. Aí repõe com o quê? Com cálcio? Depende. Porque se botar muito cálcio também, dá problema de depósito na aorta, né? Do coração. Então, toma vitamina D. Então, muitos pacientes tomam vitamina D para aumentar o cálcio por causa do consumo do mastócito. Entendi. Então, não é só antihistamínico, né? Ele está entrando aí como um coadjuvante, né? Além do que, a vitamina D, ela melhora a imunidade. Então, o indivíduo também, por exemplo, pega menos resfriado e fica com menos atividade do mastócito. É uma coisa complexa. Então, às vezes, a gente tem que fazer, por exemplo, do tubo digestivo, você tem que tomar os omeprazóis da vida, pantoprazol da vida também, que é H2. Então, você toma um H1 e um H2. Às vezes, você tem que tomar 2, entendeu? Você tem que tomar para controlar. Cada paciente tem um milindre e uma resposta. Você está fazendo o seu dever de casa direitinho, está tudo bonitinho, você está tomando bonitinho. Do nada, o cara estava vendo televisão lá, aí degranulou. Mas da onde que eu degranulei? O que me fez degranular? Não tem uma explicação. Entendeu? Entendi. Porque como o mastócito ele é muito sensível a tudo, imunológico e não imunológico. Calor, frio, pressão. Eu estou aqui, eu tenho mastocitose. Aí resolvi fazer assim, ó. Isso aqui é um atrito, vou degranular. Mas como que eu vou degranular? Ele degranula. Até aquilo, né? Você tem umas picadinhas de inseto, né? Aí picou um novo, você coça todos os outros. Exatamente, em cadeia. Você deu gatilho, entendeu? As tais toxinas bacterianas que eu te falei, né? Que a gente nunca sabe o que tem toxina bacteriana. Tem toxina bacteriana em tudo, entendeu? Você só pode comer o peixe, você acabou de pescar ali no mar e o cara te deu o peixe, você come, tá? Aquele pozinho que põe no peixe para ele não transportar ele até o mercado, até um distribuidor. Aquele pozinho de monossulfito também causa degranulação.
Entendeu? É, Então, é assim, muita. mas sempre vai causar degranulação? Não, nem sempre. Às vezes não vai causar degranulação. Quer ver uma coisa que é grande degranulador de mastócito? Álcool, bebida alcoólica. É proibido. É sabido que degranula mastócito muito. Então, indivíduos que têm o hábito de bebida alcoólica é completamente proibido. E em adulto ainda, você estimula aquela medula, daqui a pouco. Oi, gente, caiu. Eu tava controlando por um relógio que tava atrasado, doutora. Olá, gente, voltamos. Oi, Doutora, voltei. De repente saiu, né, menina? Acho que ele tem um time dele lá, diz assim, chega tem da um mulher falar. tempozinho. Ele deve falar assim, não vai falar mais não, chega, falou demais aí. Ai, É ai. só brincadeira, brincalhona, tá, Karine? Não repara não. As pessoas estão me vendo. Eu A sou vida tem que... carioca, doutora. Eu tô Hã? acostumada. Eu Com sou carioca? carioca. Não, mas não é Eu porque eu sou sou carioca, carioca. não. Porque é engraçado. É porque a gente tem que ser muito alegre, a vida tem que ser feliz e a gente tem que saber viver, sabe? Mas caiu Eu- aqui a ligação, não sei o que aconteceu. Mas o que eu estava falando mesmo, até esqueci agora. Esqueci. A gente Já são estava cinco. falando, começou a falar da ativação por conta de picada de inseto, Pois e é, aí. que desencadeia que as pessoas se coçam. Na picada de inseto é diferente. Sabe quem é que faz a gente coçar? O IgE, safado. O IgE que está ligado ao mastócito, ele fala assim, ah lá, vai lá, degranula mastócito. Entendeu? Aí ele vai lá e ele degranula. E aí a pessoa faz uma reação que a gente, às vezes, pode ser imediata, que é reação tipo 1. Então, eu não reconheci aquele veneninho do mosquito, a brincadeira que a gente fala que é sangue novo, né? Aí o cara Uhum. foi mordido, aí faz aquela coisa grande, criança pequena, então faz aquela placa vermelha, urticariforme, né? Que não é alergia nem infecção. É uma molécula que não foi reconhecida. E tem a reação tipo 4. O que é isso? Sensibilidade. O IgE faz um marcador e diz assim, não estou mais reconhecendo aquele veneninho. E aí, toda vez que eu sou picada, eu vou fazer reação em cadeia, que é completamente diferente. Ainda temos Sim. quem é que brinca com isso aí? O mastócito, mas não é mastocitose. Ah, eu tenho mastocitose, eu li que não posso comer tomate, não posso comer porque tem muita histamina, não posso comer isso. Isso é besteira. Porque Uhum. hoje você vai fazer uma reação automática, amanhã você não vai fazer. O mastócito ainda tem esse problema. Sim. Ele ainda brinca com a gente, né? Ele debocha da gente, entendeu como é que é? Entendeu? A não ser que Por isso que a senhora sabidamente. chama ele de safado, né? Porque É ele por isso que fica ele é um depois. safado, entendeu? Porque ele é como ele quer. Ele veio no início da vida, do mundo, como alguém que não era nem importante. Hoje em dia, ele é safado, ele é danado, ele manda na gente a beça. Entendeu? Sim. Doutora, estão pedindo, porque na verdade eu também me atrapalhei. A senhora estava falando era sobre o consumo de álcool e ativação de Ah, mastócito. essa é importante. Existem substâncias que degranulam naturalmente o mastócito, né? Uhum. Então, por exemplo, os opiáceos, que eu falei, algumas medicações. Por exemplo, você tem verminose, você tem lombriga, né? Criança, então, que tem muita lombriga. A lombriga é um estimulador de mastócito que vai degranular e a criança não tem mastocitose digestiva. Ela tem verme. E é o mastócito que está fazendo isso. E a bebida alcoólica, ela é um dos grandes degranuladores de mastócito. Bebida alcoólica é proibido em qualquer pessoa que tenha mastocitose. Ou que tenha síndrome de ativação, obviamente. Ah, mas Uhum. eu vou tomar só um dedinho. E aí tem que tomar cuidado até com xaropes e vitaminas que tenham álcool. Algumas comidas de Tem criança, muito, né? E bebida não com tem, não é pouco, alcoólico, não, tem muito. tem muito. E aí tem que tomar cuidado, muito cuidado, porque ele é muito degranulador. Aí diz assim, não, ela está alérgica ao remédio. Não, ela não está alérgica ao remédio, é o álcool que degranulou ela. Então, bebida alcoólica é proibido, é proibido. E ele, inclusive, ele vai estimulando cadeia da medula Uhum. óssea do indivíduo a ficar ali com um futuro e dizer, ó, você vai acabar tendo câncer, hein? De tanto estimular essa medula, hein? Essa medula, qualquer hora, ela vai cansar e vai dizer assim, ó, vou virar câncer. Entendeu como é que E é? isso pode acontecer mesmo, né? De tanto você estar fazendo ativação, né? Tá se expondo a fator alergênico, você está acabando gerando um distúrbio medular que acaba
gerando um Entendeu? câncer. Lógico que é na mastocitose. Na síndrome de Sim, ativação também por causa do mastócito, né? Não vai virar sim. câncer com síndrome de ativação. Mas eu digo assim, não é proibido. E as pessoas bebem. De uma maneira geral, a grande maioria da população bebe, né? Vou para um jantar, não, eu só tomei um copinho de vinho. Não, não pode. Proibido bebida alcoólica. Proibido. Proibido. Não pode. Entendi. Entendeu? Uhum, E a entendi, sim. osteoporose que eu te falei, né? Que eu já te falei também que isso é importante, o cálcio, ficar atento a isso, né? E aí até me faz pensar, porque a síndrome de Ehlers-Danlos, a gente costuma cursar com osteoporose, osteopenia, é extremamente comum, né? Inclusive faz parte do nosso protocolo de acompanhamento, né? De Consumo, fazer densitometria óssea. Provavelmente tem a ver com isso também, né? Com a questão da claro, ativação claro, necessitária. claro. Ele está É porque não fazia consumindo sentido para mim, assim, eu não conseguia entender muito bem a linha de a, raciocínio para chegar nisso. Eu acho que agora, para mim, caiu, assim. a ficha, né? Isso. É, e agora, então, que quem não quer. Como é que chama essas mulheres aí que não quer ter ruga, né? Que aí não pega sol. Aí agora mesmo que tá com como é que fala? A A vitamina D vitamina D cai. lá embaixo. E a gente em casa, então, agora, não é mandatório, mas todos nós devemos fazer uma reposição. É que nós moramos num É. país tropical. Dependendo do país, por exemplo, no sul tem um pouco mais de frio, né? Dias mais nublados, né? Mas, de uma maneira geral, a gente vive num país tropical com índice de radiação muito alto. O Rio de Janeiro tem um índice de radiação muito alto. E o Brasil, de uma maneira geral, o comprimento de onda do Sol chama-se índice de radiação. É muito Uhum. grande. Nós estamos com um índice bom agora, nessa época do ano. Bom no sentido não está fazendo degeneração, destruição na nossa pele. Mas no verão, no Brasil, nós estamos tendo destruição. Não estou falando de ruga, de como é que é? Não é nada disso, não. Estou falando de destruição mesmo. As pessoas de pele clara, que não são adaptadas ao país tropical, né? Porque todo mundo que tem pele mais clara são pessoas que têm família que não é do Brasil, famílias que não precisaram pegar sol e aí vieram mais claras. As pessoas negras também são famílias da África, de uma maneira geral, ou dos países tropicais. Nossa pele é indígena, que é parda, é uma cor marronzada. Essa pele ela é adequada para o nosso país. Mas as pessoas que não podem pegar sol, elas têm que fazer reposição de vitamina D. Entendeu como é que é? E agora com esse negócio da gente ficar em casa, todo mundo tem que tomar vitamina D. A que dose? Uma dose basal, uma dose básica. Mas deve tomar, entendeu? Para a pessoa que tem SAM também, é uma dose basal, eu achei que fosse ser Também. uma dose mais alta. Não, depende, depende. Se ela tem muito descontrole, está descontrolada, ela deve tomar uma dose maior. Normalmente, para adulto é 1.000 e para criança é 400 unidades, né? Normalmente é isso, né? E aí você Entendi. dosa, né? Dosa a vitamina D, para ter uma ideia de parâmetro, como é que você anda. E aí, como você falou, faz a densitometria, faz o negócio, para você ter um parâmetro, entendeu como é que é? Uhum. E aí você fica mais ou menos sabendo. Fala. Mudando um pouquinho de assunto, voltando lá para o Covid, Agora, deixa eu com só a terminar história um do assunto que Covid. talvez. Deixa eu Ah, só. claro. De vitamina D. A gente acha que o osso, quando a gente compra osso, né, galinha, porque o que mais a gente vê é o osso de galinha, né? Aquele troço durinho, né? Aquele trocinho durinho. Na nossa. Uhum. Lógico, você é médica, você sabe isso, eu tô falando para leigos. Sim. O osso, né? Então tá o osso aqui, né? Aqui é o osso da pessoa, né? Aqui é o osso da pessoa. O músculo, ele faz isso na gente, né? Então, se eu tô fazendo assim, se eu tô fazendo assim, se eu tô fazendo assim, o músculo tá batendo no osso aqui e ele tá massageando. Então, há uma troca entre entrada de cálcio, saída de cálcio, entrada de cálcio, saída de cálcio. A gente pensa que é um troço duro, mas osso, ele é continuamente uma troca de cálcio. Os pacientes que têm Ehlers-Danlos têm o quê? Uma fragilidade, não é igual Uhum. uma pessoa rígida, não é verdade? Então, Uhum. isso também atrapalha na absorção do cálcio, por isso também tem osteoporose, Uhum. Tem razão. entendeu? Tá? Mas fala, o que você ia me perguntar? Com a questão do Covid, né, tem alguns artigos que falam de associação de ativação de mastócito, né, no Covid. Então, tem se recomendado em alguns desses artigos, enfim, o uso de quercetina, né, para profilática, como suplemento alimentar. A gente pode usar também como paciente de sede? Você acha que como suplemento alimentar teria alguma indicação? Olha,
você está me fazendo uma pergunta que eu não sei te responder. Além disso, a gente não está vendo nas comunidades das associações nacionais e internacionais pacientes que têm mastocitose ou têm SAM ficando pior ou pegando coronavírus e ficando pior do que um paciente normal. É, isso eu vi. Eu Entendeu? achei super bom, assim. Assim, aí fica aqui a minha pergunta. A gente sabe que o coronavírus ele tem 3 fases. A fase multiplicação viral, quer dizer, o indivíduo pega o vírus, começa a multiplicar, começa a haver um processo inflamatório e um fenômeno tromboembólico em função do vírus que provoca isso. Isso é minha teoria, não é teoria internacional, pelo amor de Deus. Se eu tenho um fenômeno tromboembólico modificado, porque eu tenho uma heparina diferente, será que eu não estou fazendo esses quadros mais agressivos por isso? Eu não sei se... É o que eu penso também. Entendeu? Não é o meu sei. raciocínio. É o meu raciocínio, mas não é prática. Agora, o que a gente está vendo, que ninguém está ficando pior, eu esperava uma desgraça. Eu esperava... exatamente por isso. Foi até que eu quando eu vi, eu falei, meu Deus, cabeça. vai morrer todo mundo, que esse mastose vai sair para ir para lá e para cá, ninguém não vai aguentar, não vai ter resistência. E não está acontecendo isso. Então, ainda não sabemos. E essa substância, como também não adianta ficar tomando bando de vitamina para não ficar... Não, nem era pelo Covid, não. Na verdade, foi só uma associação que alguém fez e eu puxei o Covid. Na verdade... Entendi. Eu não tenho esse conhecimento. Posso até estudar depois um pouco mais, ou alguém me ajudar, um de vocês estão aí no vídeo, se souber e me der essa informação, eu agradeço. Eu não sei. Não sei. A quercetina está ajudando ou estabilizando. Realmente eu não sei. Não sei. Nossa, né? Você não viu, né? É porque é recente isso. Acho que as meninas receberam alguma notificação, algum artigo. Passa pra gente, então, depois, né? Isso é uma coisa legal. Tudo que é novo eu adoro. Tá. Tá bom, obrigada. Pra aprender, né? Tá me ensinando, né? Eu também queria aprender. Né? As meninas perguntaram, aí eu só trouxe. Fala. Aqui tem mais, né? A questão da vasculite urticariforme é na mesma linha de raciocínio da SAM também? Ela pode ser? Olha aí já é imunocomplexo, né? Então, existem substâncias chamadas imunocomplexo, porque não dá para traduzir para pessoa leiga, né? Que vai agredir a parede do vaso sanguíneo, fazer um derrame de células, né? De imunocomplexos e hemácias, e vai fazer aquele hematoma perilesional. Na coronavírus, nós estamos vendo umas urticárias vasculíticas, é uma inflamação do vaso por conta da agressão do vaso nos indivíduos, né? Assim como ele faz no pulmão, que a gente não enxerga, porque o cara não respira, porque ele faz uma embolia lá dentro, né? Então, está acontecendo isso também. Você fala em relação ao coronavírus ou na urticária vasculite? A urticária vasculite é uma doença imunológica, né? É totalmente diferente, né? Nossa, é uma doença imunológica, a gente não sabe, é um anticorpo que causa aquilo, são doenças do colágeno, as colagenoses causam isso, doenças de uma maneira geral, que a pessoa não teve uma boa resposta imunológica, então ela fez esse quadro vascular, né? Tromboembólico. Eu acho que deve ter alguma associação, porque a pessoa citou aqui, então, mas eu acho que deve ter alguma associação com a síndrome de Ehlers-Danlos, afinal de contas, é algo que também altera o colágeno, e a gente tem muita doença autoimune associada. Então, sabe o que acontece? Urticária é o seguinte, toda urticária, ela tem uma causa, né? Onde um bando de célula pega o vaso, ao redor do vaso, agride a parede do vaso. Quando a urticária é aguda, né, ela é por conta de células, principalmente os eosinófilos, que geralmente é uma comida que foi um mastófilo, foi lá, cutucou, degranulou, o vaso saiu e deu aquela placa de urticária. Aí, nesse caso, hoje eu estou com uma placa de urticária aqui, 1 hora depois a urticária vem para cá, que é chamada fugaz. Então, é uma urticária passageira, aguda, causa efeito. Você fica sabendo que comeu lá um camarão esquisito e que acabou dando uma não defesa, uma não resposta, e eu fiz uma urticária, ok?
As urticárias que começam a demorar a ir embora 6 meses, ela já entra num espectro de várias coisas. Então, eu Uhum. tenho uma sinusite crônica, não percebo. Aquela bactéria fica lá cutucando o meu sistema imunológico e me dá urticária. Eu tenho uma gastrite crônica com H. pylori, né? Aquela bactéria no estômago. Eu vou fazer uma urticária depois à distância. Eu tenho uma verminose, eu tenho uma giardia, um parasito, né? Eu vou liberar substâncias também e vou fazer urticária. Então, essas urticárias são pessoas que ficam migrando, entendeu? Fica o tempo todo, acorda de manhã com a boca inchada, no dia seguinte está com não sei o que lá. Na urticária vasculite, não. Ela é fixa, é uma lesão fixa. Às vezes viral, às vezes um Epstein-Barr, um parvovírus, que está tendo esses vírus ainda, né? Não é só Uhum. coronavírus. E aí o indivíduo faz um quadro vascular imunológico mais agressivo. Aí já houve perda da membrana do vaso, né? Quando você tem danos, o que acontece? Você tem rompimentos contínuos e frequentes do tecido conectivo. Então, de alguma maneira, você tem uma associação com as doenças do colágeno. Que você fica ali Uhum. inflamando aquele tecido. Você fica inflamando o tempo todo, porque você está sempre injuriando, machucando, por conta da fragilidade, né? Fragilidade no sentido de defeito. Então, é normal, entendeu? Então, espectro, entendeu? Uhum. Não sei se eu Sim. respondi da maneira que você queria que eu respondesse. Eu acho que ficou bem claro. Pelo menos para mim ficou. Eu espero que tenham entendido também. Eu acho que sim, né? Porque é bem complexo, né, doutora? É uma doença muito difícil, né? Na verdade, envolve muita coisa, vários sistemas são atingidos. E, e como você disse, né, as reações não são iguais para ninguém. Às vezes pode ser algo muito leve, muito sutil, né, como um simples começar a espirrar ou tossir por conta de um contato com um fator alergênico, como também pode desencadear uma crise alérgica tão grande que pode vir a acontecer Um da pessoa gatilho, ir a óbito, né, morrer, não né? é? Enfim, e tudo depende muito do fator alergênico, né, do E é tudo. É porque estimulador. nós temos trilhões, quadrilhões, cada vez a gente pega um gene, né? Que são os nossos cromossomos das nossas células, e a gente. Ah, nós temos 46, mas nos 46, cada umzinho daqui tem trilhões de negócio ali, né? São trilhões de combinações, igual um computador, né? O negócio fica livre, né? Entendeu? Então cada um tem um negócio ali, né? Nem a gente tem essa noção, nem o mundo tem essa noção. O dia que o mundo conseguir entender imunologia, minha filha, resolve metade da. É Não é? muito difícil, Nossa, muito porque tem complexo. muita coisa que envolvida no Entendeu? processo. Quer ver, É você vê bem essa história complexo. do coronavírus, né? O vírus está mudando, ele está tendo umas pequenas variações, o indivíduo está espirrando no tubo, com febre, está lá dizendo que tem coronavírus, aí faz o exame no cara lá, deu negativo. Ué, como que deu negativo? Tem tudo de coronavírus, mas não é. Por quê? Foi feito errado? Não. Tem uma especificidade do exame. Não se conseguiu ainda nem isso. Então tá cheio de gente aí com teste negativo que tá com coronavírus, né? Ou então aquele cara que tá aqui que nem eu e você aqui, a gente tá conversando aqui, de repente nós estamos com coronavírus e nem estamos sentindo nada. Vai lá Sim, saber, né? Vai lá saber, né? é Entendeu? reação de cada corpo, né? A genética é uma coisa muito complexa, né? O futuro Também. é genética, viu? O mundo é genética. A gente não tem exames. Nós estamos com problema de especificidade de exame, de laboratório que invista em exame de genética, né? É muito caro também, né? Então, Entendeu? Você vê é que muito cada vez oneroso. hoje eu vou falar, nós temos 17 tipos de helenã. Já não tem mais, não. Se você for estudar, já tem 40. Não é verdade? Concorda comigo? Verdade. Porque cada vez aumenta Tipo, mais, não é? Aí aparece uma pessoa que tem um traço, não sei o quê. Já é difícil fazer diagnóstico, né? Porque não é qualquer médico que conhece. Não é possível. Não, você tem um traço fulano de tal, do quê, do V, do não sei. Já viu isso? É difícil, né? no fundo, não importa tanto, né? Eu acho que o que importa mesmo é o que você está oferecendo de tratamento, recuperação, né? O O controle. cuidado com o E paciente, ter né? vida E normal, entendeu? evitar os riscos, né, inerentes à patologia, né? Eu acho que As fraturas, as não sei o quê, entendeu? Como é que é? Quantos da é população fazer as aí. Por exemplo, investigações eu sou necessárias. hipermóvel, eu sou super hipermóvel, né? Não tenho problema nenhum de nada. Quem que me garante que eu não tenho aí um traço de um erro em danos aí que eu não tenho nada? Entendeu como é que é o negócio?
Eu nunca fiz exame genético. Ah, vou Eu fazer já exame ia genético perguntar, porque eu já vi que você tem uma dobrinha aqui, ó, um no olho aqui, olho. Não, eu assim, sou ó. velha, né, amiga? Dobradinho. Eu sou Não, eu já idosa. tenho, então, Não, aqui, ó, sou super imóvel, entendeu? ó, tá vendo? Tá vendo? Vai ver que eu tenho aí, entendeu? Mas não tenho nada cardíaco, nada pulmonar. Eu vou ficar procurando? Eu devo deixar Claro que quieto. não. Eu vou Vive deixar a vida, né? quieto. Vou viver a vida. Deus me livre. Não vou ficar procurando. Quem procura acha, amiga. Tem Não toda é? a razão. Já não basta, entendeu? Você já tem problema demais, ainda vai arranjar outro? Não. Ih, deixa pra lá, entendeu? Já cheguei Tá até essa certo, idade aqui normal, deixa eu continuar do jeito que eu tô, entendeu? Como é que é? tá certo. É, tem algumas pessoas, doutora, que começam a ativar mais à noite, a, assim, reações alérgicas, né? A relação com a reação de SAN, né? A ativação noturna, né? A Lisa tinha até comentado que à noite a estamina aumenta muito, né? E você pode falar um pouquinho pra Isso tem gente? uma ligação com o ciclo circadiano, que é o ciclo hormonal da gente, da cortisona, né? Uhum, É uma coisa complexa, entendeu? Como é que é? Além de ter também o consumo do dia, do desgaste, da hora do sol, dos fenômenos não imunológicos. É tão complexo, é muito complexo. É por causa muito do ciclo circadiano, que é esse ciclo que nós temos. Por exemplo, esses camaradas que ficam a noite inteira acordada, né? Então, eles conseguem passar a noite inteira acordada, de manhã eles têm que dormir. Nós somos o contrário, a gente dorme de noite, que é o ciclo circadiano da gente. São causas hormonais, histamina. É muito complexo, não dá para explicar muito, não. Mas é em relação ao ciclo circadiano. É ah, o, tá certo. tá? É o ciclo Tá, circadiano que nos rege, que são hormônios, que são defesas, que é a luz, são várias coisas. tá. Entendeu? E aí a histamina Então, está junto disso que houve consumo, né? Entendeu? ah, tá. Você de dia não tem mais consumo de tudo? Então você Sim, sim, consome também os negócios lá, entendeu? Como é que é? É mais ou entendi. E menos isso. à noite restabelece, né? Ele É. vai Você não vê que a criança renovando. alérgica fica se coçando de madrugada? Criança com Aham, alergia na pele fica se coçando de madrugada com a isso. É cortisona. sempre pior à noite. Por quê? Porque cai o nível 50% às 2, 3 horas da manhã do cortisol, do ciclo circadiano, e o camarada começa a liberar substâncias ativadoras e começa a se coçar lá. Entendeu? É mais ou menos a mesma coisa em relação à mastocitose, entendeu? Entendi. Tá? Entendi, certo. E só para. Acho que tem mais uma pergunta aqui, O quê? doutora, que fala sobre. Você chegou a falar um pouquinho com a questão da digestiva, né? Que alguns alimentos podem causar alteração intestinal, com diarreia, distensão abdominal. Prisão de ventre também pode estar Também, associado. E claro, pode ser claro, causa de dor aguda, de dor sem você conseguir achar a causa da dor. claro, claro. É um conjuntinho de tudo. Eu tenho secreção intestinal, eu atrapalho a motilidade intestinal, eu tenho uma flora intestinal modificada por conta da inflamação crônica que eu tenho, e eu tenho uma alimentação que não consegue fazer resíduo, é complexo. É um conjunto de tudo. Ou eu vou ter hipermotilidade, ou eu vou ter impactação. Aí depende de cada indivíduo. Entendeu? Entendi. E o tratamento com alergênico, antialérgico, o inibidor de leucotriena, melhora Aí, esse? o intestinal, aí você tem que usar muito cromoglicato de sódio. Ah, você falou isso. Como... Isso. E que o cromoglicato ele é muito bom para tubo digestivo. Ele absorve E pouco do melhora a sangue. sintomatologia? Olha, é muito controverso, mas é o que temos para hoje. Tá. Ok. Entendeu? Melhor mesmo a dieta, né? Entendeu? Mas olha só, realmente melhor é dieta. Você exclui. Mas daqui a uma semana, você pode comer. Interessante. Entendeu como é que é? É igual uma pessoa que você está irritada. Você está com um amigo teu lá, você está vendo que o cara está irritado. Você não vai lá ficar brigando com ele, você deixa ele quieto. Quando ele se acalma, você vai lá e conversa com ele de novo. É o mesmo assunto. É mais ou menos assim uma história, entendeu? Ele está Entendi. atacado, você deixa ele quietinho. Daqui a pouco você vai lá e creu, entendeu? Entendi. Mais ou Tá menos certo. isso. Concorda comigo, entendeu? Agora, é claro que tem gente que fica sensibilizada mesmo. Aí não. Mas não se taxa assim, eu tenho alergia a isso. Sabe como é que é? Nem Sim. sempre. A não ser pacientes atópicos, que aí é diferente. Aí é Uhum. IgE. IgE fica Sim. sensibilizado. E que também Sim. muda, viu? Hoje eu sou alérgico a perfume, amanhã eu não sou. Hoje eu sou alérgico a trigo, amanhã eu não sou. Amanhã no sentido de alguns meses, né? Algum Sim. determinado tempo.
Então, mesma coisa em relação aos alimentos. As pessoas não devem fazer exclusão, entendeu? Não devem fazer exclusão, a não ser que seja uma coisa que é uma diarreia profusa, uma coisa intratável, uma situação péssima. Aí tudo bem, você suspende. Mas se não, contorna, conviva, né? E aí vem os antihistamínicos, omeprazol, pantoprazol da vida, né? Que resolve. A ranitidina saiu do mercado, né? Então não está se usando mais. Mas os H2, chamados H2, eles contornam um pouco esse revestimento intestinal. Não intestinal, mas digestivo, né? Do estômago, entendeu? Uhum. Entendeu? Interessante. É por Entendi. aí, tá? Fala, Doutora, querida, diga, amor. não tem mais perguntas. Eu queria agradecer por ter disponibilizado esse tempo pra gente. Obrigada. Eu Foi espero ter maravilhoso. Eu acho ajudado, né? que, Não sei se ajudei o nossa, povo aí, né? assim, a mim foi muito bom. Eu aprendi um monte hoje. É algo que eu quero estudar mais, eu quero aprender mais. Eu acho que é muito importante, principalmente porque eu acho que parte dos nossos efeitos assim, as comorbidades que estão associadas à síndrome de Ehlers-Danlos tem muito a ver com a síndrome de ativação mastocitária. Então, eu acho que, né, com a questão de tratar talvez eu resolva parte dos problemas da síndrome Posso de falar, Ehlers-Danlos. Kaline? Quando você acha que Claro, você fica já à vontade. estudou, você fala assim, não sei nada, tem que começar tudo de novo. Oi? Quando a gente estuda, cada vez que a gente estuda, cada vez que eu estudo mais, menos eu sei. Eu também falo isso todo dia. Eu falei, gente, eu não sei Entendeu? Tem nada que sobre conviver. isso. Mas entendeu? Não dá pra saber tudo, não se pode ter tudo, entendeu? E vamos vivendo. A gente, entendeu? Não adianta, amiga, porque a medicina é muito rápida, é tudo time, né? Igual coisa de eletrônica. Você compra agora o último modelo do seu celular. Daqui a uma semana aparece um outro celular mais novo lá, se Mas você é falar em outro neurótico. mais velho. Entendeu? Entendeu? Não pode. Você vai estar sempre desatualizada, porque o mundo gira. Não E pode. rápido. E E rápido. rápido. Então, entendeu? Vai com o teu consenso, vai com a tua vida, vai tentando ajudar, vai sempre mentalizando os fluidos bons para você, para que você tenha iluminação, possa ajudar e conduzir as pessoas. As pessoas não devem ficar apavoradas. A gente, olha só, a única certeza desse mundo, assim, as pessoas acham e falam assim, Ana, você é muito negativa. Não, eu não sou negativa, eu sou verdadeira. A gente vai ter que um dia morrer de alguma coisa aí, tá entendendo? Não tem que ficar apavorado que vai morrer, entendeu? Aí eu tenho uma doença, eu vou morrer. Vai morrer de qualquer maneira você vai morrer, de algum momento você vai morrer. Então, viva, tenta ser feliz agora, com o momento agora, com as coisas agora. Tenta ser alegre o máximo possível, trazer coisas boas. Porque, veja bem, o que adianta eu ficar triste? Eu vou ficar triste aqui, fico triste, entendeu? Melhor ficar alegre, né? Do que ficar triste, tá entendendo como é que é? Agora, quem naturalmente é triste, é depressivo, lembrar, isso é importante, não é diagnosticado, presta atenção. Ninguém briga com ninguém que tem convulsão. Cara que tem convulsão lá, fica tomando aqueles remédios de convulsão, criança fica tomando lá o Gardenal, sei lá, aqueles remédios de convulsão, não é verdade? Ninguém reclama. Aí chega e diz assim, meu filho tem convulsão. Tem. Ele toma lá o remedinho dele todo dia, porque senão ele vai fazer convulsão. Pessoas têm defeito, às vezes, da serotonina, dos captadores da serotonina. Serotonina é aquela substância que melhora a depressão. E acham que é melancolia. Não, eu sou melancólica. Não, você tem um defeito neurológico que é depressão crônica. Aí, antigamente, ficava dando calmantes, diazepínico, né? O tal do diazepam, esse Rivotril, Lexotan, esses negócios aí. Não é para tomar isso. Então, lembrar que quando a pessoa tem uma personalidade depressiva, porque ela tem um defeito neurológico, igual o cara da convulsão. Tem que tomar os captadores de serotonina que vieram aí para isso. Então, a pessoa, quando ela tem, eu tenho Ehlers-Danlos, eu sou depressiva. Não é porque você tem Ehlers-Danlos. Eu tenho crianças que têm doenças muito mais graves, por incrível que pareça, do que Ehlers-Danlos, minha amiga, que não tem qualidade de vida nenhuma e são alegres. Então, ele tem que estar atento a dizer, não, eu devo ter um defeito mesmo, enzimático, neurológico, eu preciso tomar um remédio para saber conviver com a minha doença, entendeu como é que é o negócio? Essa é a mensagem que eu deixo para vocês. Eu vou só fazer um adendo, né? Isso também eu não li em lugar nenhum, mas receptor também é colágeno, né? É feito de proteína. Receptor neurológico. E se meu colágeno, meu receptor meu receptor é feito de colágeno, proteína, ele pode ter um defeito, inclusive em captar o próprio hormônio que eu produzo. Exatamente. Então,
Então, né, Exatamente. é um defeito realmente, né? Entendeu? Você tem colar, você tem tudo, minha filha. Você tá entendendo? Então a pessoa tem que estar atenta e não ficar achando, ah, eu vou ficar viciada nesses remédios. Não vai ficar viciada em nada, não, minha amiga. Porque não é ficar viciada, não, não é calmante que você vai tomar o defeito que você tem para captar, para melhorar a sua função, para que você melhore. Assim, a gente tem que abrir um pouco esse preconceito, né, das doenças neurológicas envolvidas, né? Entendeu? Uhum. Ninguém reclama de tomar remédio de pressão alta. O cara fica lá tomando a vida inteira. Negócio do diabetes, fica lá tomando remédio de diabetes. Mas negócio de neurológico, parece que, ah, não, eu sou doente É mental. preconceito, eu acho. Não é, né? Quem é? Eu sou. Ai, não, eu tô me É sentindo. estigma, doutora. O problema é o estigma, Entendeu? né? E diz assim, ah, eu sou inferior. Não, não tem nada inferior. Gente, esse coronavírus aí tem pessoas que não estão se matando porque não conseguem se matar. Mas faz o quê? Fica sofrendo? Não, pede ajuda, toma remédio. Vai tomar a vida inteira? Não, vai tomar por esse período que está normal. Nós não estamos prisioneiros, está todo mundo dentro de casa. Né? Tem pessoas que moram em pequenos locais, que não tem nenhuma janela para ver, tem um vizinho o tempo todo olhando para a cara do vizinho. Não é verdade? Então, é isso que eu queria deixar de mensagem. Não ficar preocupado com a sua doença, entendeu? Vai viver com ela e acabou, e bola para frente, não é? Combinado, Isso. querida? E obrigada Muito pela obrigada. oportunidade também. Desculpa as minhas brincadeiras, né? Quem me Não, conhece. foi maravilhoso, eu adorei. Mas eu não me incomodo com o que pensem de mim, porque eu sou assim mesmo, entendeu? E a gente tem que deixar uma mensagem aí de carinho, de afé, de amor, de humanidade para todo mundo, né? É isso que eu quero deixar para vocês. Tá bom? Obrigada por dar Você assim, um também. pouquinho de conhecimento pra gente, viu? E você não deixa de me dar o negócio aí da substância aí, da quercetina aí. Eu vou procurar, porque eu Agora já recebi uma notinha. E olha, aí as meninas olha aqui, eu já perguntaram. sei. Como a Lisa Tulli da Abramacho deve estar me vendo aí. Ô, Lisa, pode mandar pra gente, tá? Que você em casa aí, você tem SAM, você fica o dia inteiro dentro de casa e faz o favor de procurar pra gente. Ah, tá. Eu qualquer coisa eu falo com ela. Tá bom. Meus amigos, os queridos que estão me vendo, muito obrigada pelo carinho também, tá bom, meu amor? Beijinho, fiquem com Deus, tá? Tchau, gente. Obrigada. Tchau, beijo, beijinho, beijinho. Tchau, tchau, amor.